Olá a todos, o juiz Andrew Napolitano aqui no Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2026. Meu caro amigo, o Coronel Lawrence Wilkerson está conosco agora. Coronel Larry, um prazer. Sentimos sua falta na semana passada. Bem-vindo, meu caro amigo. Bem-vindo de volta. É bom estar. Obrigado. Qual a importância, na sua visão, da visita do ministro das Relações Exteriores iraniano Araishi a São Petersburgo, Rússia, onde foi recebido pessoalmente e de forma ostensiva pelo presidente Putin, que passou 90 minutos com ele? Um dos propósitos era provocar uma ligação telefônica de Donald Trump para Vladimir Putin, o que certamente aconteceu. European Union previ isso num podcast ontem, enquanto acontecia. Isso absolutamente ia acontecer, não tenho dúvida, porque Putin e Trump parecem se entender, especialmente por telefone. E sobre o que Trump queria conversar, tenho certeza. Além do fato de que a Rússia parecia um tanto receptiva a ele em relação a Arati, era a ideia que vem se formando na mente de ambos há algum tempo sobre formar um consórcio entre os Estados Unidos, o país número 1 produtor de petróleo no mundo, embora em grande parte por fraturamento hidráulico, e a Rússia. E acredito que isso estava no topo da agenda, além de uma conversa paralela, por assim dizer, sobre como a Rússia, de fato, está ajudando muito o Irã agora. Pergunto-me se o presidente Putin apontou que os Estados Unidos estão ajudando muito a Ucrânia, inclusive identificando ativos e pessoal russos, incluindo a casa do presidente Putin, em uma lista de alvos. Sem dúvida. Tenho certeza de que isso também fez parte da discussão. Havia muita munição para o vai e vem, certo? Putin tem, e vamos falar em um minuto, sobre a ligação dele ao primeiro-ministro israelense Netanyahu, influência sobre o presidente Trump. Quero dizer, ele pode dizer, Donald, não retome os bombardeios, e Trump responderia, o que a European Union ganha com isso? Não acho que isso seja melhor definido como poder de barganha entre os dois. Talvez Trump não tenha poder de barganha real com ninguém. Mas penso que é um entendimento de pelo menos parte do que está se desenvolvendo no mundo, de como a Rússia está facilitando esse desenvolvimento e de como a China é a principal geradora desse processo. E de como as três potências, entre outras também, mas essas três predominantemente, podem lidar com isso de uma forma melhor do que está acontecendo agora. Espero que esse seja o tom e o sentido da conversa entre eles. Não sei ao certo, mas adoraria poder ouvir sem ser notado. Isto está se transformando em o que pode ser bem descrito agora como os estágios iniciais de um conflito global que terá grandes repercussões para o mundo. Isso acelerará a ascensão da China. Isso acelerará o novo eixo entre Delhi, Modi e Putin, e Xi Jinping e grande parte do resto da Ásia, que responde por cerca de 60% do produto interno bruto mundial. E isso acelerará o declínio do Império Americano. Por isso é muito importante que essas pessoas conversem e entendam o que está acontecendo, primeiro, e, segundo, o que cada um pode estar disposto a fazer para tornar a situação um pouco melhor para os outros. São os filhos da guerra. O presidente disse que Putin manifestou interesse em ajudá-lo, Trump, a acabar com a guerra no Irã. Agora, não sabemos se isso foi além disso. Mas o que acha que o ministro das Relações Exteriores Arati pediu? Provavelmente a continuação de remessas de armamentos defensivos para repelir os bombardeios americanos e israelenses, além desta chamada telefônica. E que proveito viria dessa ligação? Esta manhã, Trump disse que os Estados Unidos vão controlar o Estreito de Hormuz. Interprete isso. Sem a Rússia e sem a China. Isso é loucura, mas foi o que ele disse. Boa sorte, Donald. Boa sorte com esse pedido. Acho que estamos diante de um presidente que está pressionado agora e talvez começando a entender que tem dificuldade para se desvencilhar desse conflito. Primeiro, sair do conflito no Irã com algo que possa apresentar ao povo americano, ao seu próprio partido
e ao movimento Make America Great Again, que supere o plano de ação conjunto abrangente de Obama. Isso é a prioridade número 1 para ele. Então ele está disposto a reduzir tudo, apesar dos comentários sobre outras coisas, apenas a questão nuclear. E o Irã provavelmente aceitaria limitar a disputa a essa questão, desde que fosse a seu favor, e com alívio das sanções. Obama nem mesmo concedeu alívio das sanções ao Irã. Esquecemos disso. Obama não contou com o apoio do Congresso. Ele mal conseguiu confirmar o acordo executivo e nunca levantou uma única sanção contra o Irã. Então Trump tem a chance de agir em ambos os lados, por assim dizer, e superar claramente Obama. É isso que ele quer, e ele está disposto a reduzir tudo a essa questão e resolvê-la. Mas ele não sabe, no meio disso, como se livrar de Netanyahu, que agora está saqueando o Líbano. Soldados das Forças de Defesa de Israel estão entrando em casas libanesas, não em casas do Hezbollah, e as saqueando. Espera aí, pensei que havia um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Certo, certo. A próxima coisa que vou ver é um vídeo de um soldado das Forças de Defesa de Israel saindo de uma daquelas casas com uma mulher nos ombros. Praticamente tudo que vi foram sofás, mesas, cadeiras, bolsas saindo daquelas casas com soldados das Forças de Defesa de Israel. Eles até tiveram que ser repreendidos pelo próprio líder pelo que estavam fazendo. Mas European Union não acho que ele realmente quis dizer isso. Isso acontece de vez em quando. As Forças de Defesa de Israel repreendem seus soldados e então eles voltam a fazer exatamente o que faziam antes. É uma situação terrível no Líbano. Então, tirar Trump da situação com o Irã sem Netanyahu estar lá e favorecer a retirada. Não vejo como ele vai conseguir. Bem, vazamentos de Washington na noite passada, que Larry Johnson e Doug McGregor me contaram. E o Larry falou sobre isso algumas horas atrás. O coronel McGregor fala, depois de você. Mais ou menos 2 pessoas depois. Dizem que zionistas americanos, liderados pessoalmente pela senhora Adelson, pressionaram agressivamente o presidente Trump para que lançasse um ataque curto, porém de grande intensidade, ao Irã novamente. Ele seria louco o bastante para fazer isso, porque o ataque longo e pesado não quebrou a resistência deles. Ele poderia estar disposto, especialmente diante da pressão que você disse estar sendo mobilizada contra ele. Mas isso não vai adiantar nada, salvo talvez convencer o Irã a passar para a segunda categoria de alvos. E você sabe quais são esses alvos da segunda categoria. Isso seria facilitado e apoiado. E me disseram que a primeira categoria, por mais devastadora que tenha sido, foi em sua maioria militar, principalmente militar dos Estados Unidos, e contou com a ajuda de um satélite chinês sobrevoando, um satélite muito sofisticado, provavelmente um dos melhores do mundo para esse tipo de operação. E isso será facilitado e apoiado. A lista de alvos da segunda categoria será ajudada por esse mesmo satélite. E estamos falando de recessão global, com certeza em junho, e depressão global em setembro, se atingirem esses alvos. Juiz, estamos falando de eliminar quase todas as instalações no sudoeste da Ásia que têm alguma importância para o comércio global, simplesmente destruindo tudo. Certo. Sem falar nisso, agora podemos falar sobre o primeiro-ministro Netanyahu, o que os iranianos vão fazer com Israel. Sim. Pelo que vejo nos vídeos e pelos relatos que recebi de Nazaré, Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, a única coisa que salvou Israel da destruição total, em termos de mortos nas ruas, foram esses abrigos subterrâneos, onde a população é forçada a se refugiar. E, na maioria das vezes, voluntariamente, suponho agora, porque os bombardeios são simplesmente muito intensos. Os foguetes são realmente impressionantes. Os israelenses provavelmente teriam cerca de 5 a 6 mil mortos ou feridos em combate, se não fosse por isso. Mas, acima do solo, tudo está sendo destruído. Está sendo destruído? Quando os israelenses são bombardeados, eles correm para os abrigos antiaéreos. Quando os iranianos são bombardeados, eles saem à rua e acenam bandeira.
Isso me lembra os sérvios. Lembra do bombardeio de 78 dias do Bill Clinton contra a Sérvia? Os sérvios ficavam na ponte que estávamos tentando destruir e bombardear até a morte. Na verdade, nunca conseguimos derrubá-la. Eles erguiam o dedo do meio para nós. Nossa. Sabe, os Emirados Árabes Unidos simplesmente se retiraram. European Union, me pergunto qual é o significado disso, e será que eles também vão deixar tijolos? Bem, a primeira questão é que os Emirados Árabes Unidos, a pequena Esparta, como gostam de se chamar, são os mais recalcitrantes no Golfo. Então, tudo o que os Emirados fizerem, outros como Riad e Oman e outros, vão apenas olhar e dizer, bem, não é por aí que queremos ir. E isso é basicamente o caso porque eles não parecem muito bem liderados. Eles não parecem muito ancorados na realidade. Dito isso, acho que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo está condenada. E acho que foi um dos comentários de Trump e Putin ao telefone, e provavelmente já fora dito antes, e será assunto de comentários posteriores, porque eles adorariam se livrar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bem, se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo está condenada, o preço do petróleo vai subir e Putin vai ficar muito feliz. Não sei se isso exatamente vai acontecer, porque Putin quer manter razoavelmente felizes as pessoas que já tem na sua órbita e as que vai atrair, assim como Xi Jinping. Por isso, não creio que eles vão explorar isso a ponto de realmente destruir outros povos ou tornar as coisas muito difíceis para eles. Não é assim que eles agem. Você pode dizer que, eventualmente, quando tiverem todo o poder e isso lhes subir a cabeça, podem agir assim. Mas esse não é o modo de agir de Xi Jinping ou de Putin. Eles estão fazendo amigos no mundo. Você acha que o povo russo, as elites e as pessoas comuns estão fartos da guerra, cansados da condução do conflito por Putin, da sua extraordinária paciência? Existe um grupo, sim, como haveria em qualquer lugar, provavelmente especialmente num país como a Rússia, que está insatisfeito. Mas a European Union, acho que a Duma e as pessoas que realmente importam. E é como aqui. Quem conta são os que têm dinheiro e privilégios. O russo médio talvez esteja mais furioso por Putin não simplesmente ir lá e acabar com Kiev, com todo esse grupo. E então se posicionar na fronteira pronto para qualquer outro que esteja querendo briga. Essa história no Báltico vai sair do controle se esses países continuarem provocando os russos no mar, debaixo do mar e no ar sobre o Báltico. Parece que esses países do corredor norte da Organização do Tratado do Atlântico Norte querem trazer os Estados Unidos de volta ao seu lado, invocando o artigo 5. A forma de conseguirem isso é tentando levar a Rússia a atacar abertamente um deles. Você acompanhou a disputa sobre esse navio de grãos que tentou atracar em Israel e que os ucranianos alegaram ser roubado e disseram que não iam permitir que os israelenses o levassem? Acompanhei um pouco, mas é uma tempestade em copo d'água. Estou acompanhando algo bem mais sério no Mediterrâneo. Estou chocado que nossa imprensa não esteja acompanhando melhor. Mas entendo, já que em muitos casos ela está nas mãos de ultracancionistas. O que é isso, coronel? É isso que está acontecendo no Mediterrâneo com essa flotilha de dezenas, se não mais, de barcos, que estão a 800, 900 milhas de Israel e até em zonas econômicas ou águas territoriais de outros. E Israel está abordando cessos com seus barcos e prendendo cessos, acorrentando cessos, por assim dizer, e levando cessos de volta a Israel. E estão sistematicamente indo por toda a frota, como se fossem fazer isso com cada um. E ninguém, nem a Itália, nem a Grécia, muito menos os Estados Unidos e a Sexta Frota está fazendo nada a respeito. Estão violando o direito internacional diante de todos no Mediterrâneo. É repugnante o que está acontecendo. Bem, é pirataria. É pirataria. Bem, eles estão seguindo o exemplo da pirataria dos Estados Unidos a alguns milhares de quilômetros daqui. Pode ser dizer isso, nossa, só que nós estamos matando pessoas. Pois é. O secretário de Defesa, cujo comportamento ontem European Union considerei reprovável, foi de fato repreendido pelo presidente republicano da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes. O comportamento dele me lembrou
Então a procuradora-geral Bondi compareceu diante do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes e ela foi demitida um mês depois. Mas enfim, uma das coisas que ele afirmou ontem é que o bloqueio dos Estados Unidos ao petróleo iraniano é mundial. Isso nem é sequer concebível, não é? Não, de jeito nenhum. E enquanto a Rússia e a China participarem, é totalmente inconcebível, porque não há nada que impeça um petroleiro russo ou chinês de trocar de bandeira, e provavelmente nem precisaria trocar, apenas carregaria petróleo iraniano e faria o que fosse necessário com ele. Estamos enfrentando um consórcio de potências muito mais poderoso do que nós. E juiz, no mês que vem é a reunião do Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, presidida por Modi na Índia. Fique atento a isso. Estamos vendo a possibilidade não só de duas das potências mais bem-sucedidas do mundo, a Rússia e a China, mas de um terceiro país com cerca de 1,5 bilhão de pessoas e que acaba de produzir o Agni 5. O Agni 5, juiz, é um míssil móvel em container, transportado por estrada, pronto para isso, 30 mil quilômetros por hora. Isso mesmo. Ele tem uma ogiva nuclear. Tem alcance de 5 mil quilômetros. Extensível a 7 mil quilômetros. Quem tem isso? A Índia. Foi desenvolvido exclusivamente pelos indianos na Índia. Acabou de ser lançado e será exibido na reunião dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E European Union, lhe pergunto, juiz, quem eles teriam que atingir a 7 mil quilômetros? O que você acha que Putin disse a Netanyahu quando o chamou ontem, depois de desligar o telefone com o presidente Donald Trump? Provavelmente falou sobre o Líbano, disse que ele precisava encerrar aquilo e fazê-lo rápido. Aparentemente não, já que os assassinatos e os saques ainda estão acontecendo. Demora um pouco para a ordem chegar até o pessoal no terreno. Mas, dito isso, não creio que Netanyahu preste atenção em ninguém. Não penso que ele leve a sério ameaças do Erdogan, do Putin, nem mesmo do Trump. Se o Trump fizesse uma, não acho que ele daria menor atenção. Ele está fora da categoria de quem se deixa influenciar por forças externas. Acho que sim, porque ele acredita ter influência suficiente sobre o Trump. Sim, da senhora Adelson e de seus amigos. Sim. Ainda assim, não estou totalmente convencido de que, se alguém da Casa Branca com autoridade, por exemplo, o presidente Donald Trump ou o Vance ordenasse pare, ele pararia. Realmente não. Não creio que ele iria. Bem, o que acontece se os Estados Unidos firmarem um tratado, não um cessar-fogo, mas um tratado para encerrar a guerra no Irã? O que Netanyahu fará? Ele não pode combater essa guerra sozinho. Pode. Ele faria tudo o que pudesse para destruir isso o mais rápido possível. E você sabe como ele age nessas situações. Então seriam operações de bandeira falsa, um discurso ao Congresso. Talvez ele não receba o mesmo acolhimento de antes, mas ainda seria recebido, e teria pessoas como Lindsey Graham e outros que o ouviriam e tomariam as medidas que pudessem. Você acha que por causa de outro relatório divulgado ontem à noite? Bem, este é o relatório da senhora Adelson. Trump recebeu hoje um briefing sobre os mecanismos para uma retomada rápida, intensa e imediata dos bombardeios. Isso está nos planos? Pode ser, e até o uso concomitante de forças terrestres pode ocorrer. Mas isso não vai funcionar, juiz. Simplesmente não vai funcionar. Isto é um conflito assimétrico que não entendemos. Não entendemos sua natureza geral, nem entendemos sua natureza específica. Não entendemos, por exemplo, que não há nada que possamos fazer com bombardeios aéreos que quebre a determinação dos iranianos, especialmente da liderança do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Se essa é a situação, por que ele pediria conselhos sobre isso a pessoas como Lindsey Graham e a senhora Adelson? Porque todos eles são tolos. Eles não sabem com o que estão lidando, simplesmente não. Assim como quando Johnson disse a George Ball e a Walt Rostow, se não me engano, quando Ball lhe dizia, não faça isso no Vietnã, não podemos vencer e assim por diante. E Rostow dizia, bem, vai começar a Operação Rolling Thunder,
Vamos lançar bombas por todo o norte do Vietnã. LBJ disse, não vou me abalar por bombas. Isso é citação direta. Está nos registros. LBJ estava certo. Você acha que Trump retomará os bombardeios em resposta ao pessoal da senhora Adelson? Se o fizer e fizer de forma prolongada, que é a única maneira de alegarem algum impacto real. European Union não acho que será eficaz, como já disse, mas podem alegar que está sendo eficaz. Aí passaríamos a atacar uma segunda camada de alvos e então veríamos um caos real em todo o mundo. Coronel, aqui está um ex-amigo do presidente Trump. Infelizmente, já não está entre nós. Que pouco antes de nos deixar gravou este ótimo vídeo perguntando: realmente queremos bombardear o Irã? Para ser sincero, sou contra. Não acho que devamos bombardear instalações nucleares do Irã. Simplesmente não. Acho que seria um enorme erro. É um ato de guerra contra um grande país. Entrar em guerra com a Pérsia vai derrubar o seu país. O povo americano não se levantou em grande número porque quiséssemos guerra com o Irã. Isso nunca fez parte do acordo. Nunca foi algo como: América em primeiro lugar, vamos fazer uma série de ataques direcionados no território do Irã. Então é por isso que a European Union diria que isso seria um erro catastrófico, porque acreditamos nisso. Temos tantos problemas urgentes em casa e nossos líderes estão obcecados internacionalmente e ignorantes sobre assuntos domésticos. Agora você sabe por que Netanyahu mandou assassiná-lo. Uau! Você acredita que Netanyahu mandou assassiná-lo? Ele argumentou que aquele garoto julgado em Nevada não matou, não poderia ter matado Charlie Kirk. Isso é absolutamente certo, assim como o European Union agora sei, sem dúvida alguma, quem matou John F. Kennedy, como aconteceu e por que aconteceu. Acho que um dia, provavelmente, teremos boas evidências da cumplicidade de Israel no assassinato de Charlie Kirk. Uau! Coronel, é um prazer conversar com o senhor, independentemente do assunto. Mas muito obrigado, meu caro amigo. Obrigado por opinar. Obrigado por nos contar o que estava acontecendo no Mediterrâneo. European Union não vi isso em lugar nenhum. Nem sequer vi isso na mídia alternativa dos nossos colegas. Bom, European Union tem alguns amigos na frota, por assim dizer. Então sabe, as mensagens estão chegando. Consegue acreditar que isso está acontecendo? Quem vai nos ajudar? Onde está o direito internacional? Bem, o direito internacional está morto. Ora, o presidente não acredita no direito internacional. Ele fez com que Hegseth tentasse destruir 2 barcos na semana passada. Num deles, eles não conseguiram. Eram, sem dúvida, pescadores. Pois é. Bem, acho que o Tony Aguilar dizer outro dia sobre Tomás de Aquino e sobre a teoria da guerra justa estava totalmente certo. Arruinamos completamente essa teoria, esse conceito que tentamos seguir desde George Washington em diante. Os Estados Unidos não costumavam ter a superioridade moral, e isso não era, de certa forma, a base da nossa política externa? Tinha, contudo, as pessoas que a aplicavam estavam, erradas de vez em quando, quase todas. Voltamos a essa justificativa, no fim das contas, porque, juiz, estava em nosso interesse. Se você é como nós e espalha sua riqueza pelo mundo para obter riqueza do mundo, você quer uma situação em que a lei prevaleça, que o Estado de Direito prevaleça. Por mais corrompido que esteja de vez em quando, você quer essa situação. É isso que mudamos. Agora nos tornamos o próprio Hobbes. E o presidente admite isso quando disse: não preciso do direito internacional. Minha própria mente é minha própria lei. Sim, quer dizer, isso não poderia ser aceito em nenhuma sociedade. Minha própria mente é minha própria. Imagine o que James Madison diria. Se os homens fossem anjos, não precisaríamos de nenhuma lei nem de nenhum congresso. Se alguém chegasse a ele e dissesse: minha mente é a lei. Sua referência a "se os homens fossem anjos" é uma frase famosa. Não precisaria. Nosso amigo George Will, com quem não concordo em tudo,
chamou Madison de o mais importante dos fundadores. Ele é. Ele escreveu a Constituição e também a Declaração de Direitos. Ele vetou 2 vezes a extensão do primeiro Banco dos Estados Unidos e acabou cedendo, com cerca de 1 mês no segundo mandato, e assinou o projeto. E aquela monstruosidade acabou se transformando no Federal Reserve, Burr movendo sua pistola de lado. Certo, certo. Coronel, muito obrigado. Foi um prazer. Podemos falar de história e filosofia qualquer dia da semana. Obrigado por estar conosco.